Vamos falar agora do caso do professor acusado de violência sexual. A vítima afirma que ele chegou a produzir até um material pornográfico durante a prática do crime. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? O professor foi preso e quem traz agora todas as informações sobre esse caso bárbaro também é a nossa querida Daniele Monteiro, que já está aqui no nosso telão. Apostos, uma boa tarde para você, Daniele. Informação ao vivo e hoje é sexta-feira, tá braba, hein, minha filha? Tá braba hoje, vamos lá. Olá, Renê, muito boa tarde a você e a todos que nos assistem no Balanço Geral. É verdade, a gente continua repercutindo o caso deste professor que está sendo indiciado pelo crime de estupro. Uma violência sem tamanho teria acontecido na residência desse suspeito. Inclusive, também ele teria feito ali um vídeo durante o momento em que atacava, sexualmente a menina de 15 anos. Aqui ao meu lado está João Castanho. Ele é o diretor da DEACA, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente, Unidade CPC Renato Chaves. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Existem muitas provas que apontam a culpabilidade deste professor. Mas o que foi fundamental para que a polícia pudesse colocá-lo atrás das grades? Boa tarde, meu nome é João Castanho, sou diretor aqui da DEACA CPC. Essa operação, cujo nome foi Última Aula, deu cumprimento a 2 mandados judiciais, um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em desfavor deste professor. O que foi fundamental para essa repercussão e para esse caso foi o relato da vítima junto com as provas que ela apresentou, que foram provas minuciosas que apontaram que, de fato, houve a prática não só da conjunção, como diversos atos sexuais, mas também do contexto de coação e ameaça em que ela vinha passando. E não só isso, o contexto de perseguição, a partir do extravasamento de uma relação que era professor e aluna, em que esse professor valeu-se do grupo de WhatsApp para começar a mandar mensagens privadas para essa menina. E a partir dessas conversas que foram extravasadas entre essa relação aluna-professor, ele começou a persegui-la, a cantá-la, a tentar de qualquer maneira fazer com que ela enviasse nudes para ele também. Me diga uma coisa, que provas são essas? Prints são esses? O que as testemunhas disseram? Eu gostaria que o senhor esmiuçasse para a gente poder entender o que de fato estava acontecendo entre esse professor e a menina, a ponto da polícia dizer, olha, realmente tem que ser emitido um mandado de prisão preventiva e ele tem que se afastar. Certo. Em razão da nossa investigação se tratar de crimes contra criança e adolescente, ela é uma investigação sigilosa e o que eu posso relatar para vocês é que a escuta especializada realizada perante o atendimento do Parapaz, junto com os prints que ela apresentou, ouvimos as testemunhas que foram pertinentes, ouvimos testemunhas familiares, ouvimos testemunhas inclusive adolescentes, ouvimos as pessoas da escola em que esse professor trabalhava, que comprovaram para a gente que ele já tinha um histórico de fazer piadinha em sala de aula, de cunho sexual. Com essa menina? Não só com essa menina, mas também com outras alunas que não tiveram a coragem de denunciar. Que tipo de piada? Olha, essas piadinhas de duplo sentido, em que a pessoa se sente constrangida, em que ele se mostra muito disponível para essas alunas, colocando-se como uma masculinidade superior pronta para o sexo a qualquer momento. E os prints diziam mais ou menos o quê, delegado? É o seguinte, muitas dessas conversas se desenvolveram no modo temporário. Só que o que a gente conseguiu extrair desse telefone aponta, de fato, essa insistência e essa perseguição, e o que levou ao convencimento dessa autoridade policial foi o sentido em que ele falava, pedia uma segunda chance para se redimir, pela forma de que algo teria acontecido. E no dia que aconteceu, onde é que estava essa menina? Como é que ela foi parar na casa dele? Olha, no dia ela teria participado desta aula, desta matéria, e teria ido ao shopping depois, com a permissão da mãe, ido ao shopping com uma amiga. Ela postou uma foto nesse shopping, no status do WhatsApp, e após foram embora de ônibus.
Esse professor já conhecia a rotina dessa aluna, justamente por essas perseguições anteriores. Então, quando ela desceu no ponto de ônibus, a amiga foi para um lado e ela foi para o outro. Momento em que esse professor abordou ela no meio da rua e, por meio de coação e ameaças, levou ela até a casa dele. Que tipo de ameaça e coação? Essa parte já é sigilosa. Ela entrou no carro, eles foram para a casa dele, e aí? Eles foram de ônibus para a casa dele e aí ele levou até o quarto. Os familiares presenciaram a entrada dessa menina lá e aí... Não disseram nada? Não perguntaram nada? Perguntaram e ele mentiu, dizendo que era uma colega da faculdade. Não falou em momento algum que era uma aluna e nem nada do tipo. E aí o pretexto era jogar videogame, entendeu? Jogar videogame? Jogar videogame, foi esse o pretexto que ele contou para os pais. Ele mora só com os pais? Eu acho que mora a família na casa. Qual a idade desse professor? 25 ou 26 anos. Então, a conversa que ele disse aos pais que a menina era amiga de faculdade, aí os pais não se incomodaram, achando que ela fosse maior de idade. Foi isso? E permitiu que ela fosse para o quarto? Exatamente. Eles foram para esse quarto. No quarto em que ele começou a abusar sexualmente dela, ela começou a gritar e a frase que ele disse pode gritar à vontade que as paredes daqui são isoladas, ninguém vai te escutar. Que tipo de grito? Pedido de socorro e os pais não atenderam? Acredito que é algo nesse sentido. Até em que momento que a mãe ligou para essa menina e o celular começou a tocar, momento em que por esse motivo ele teria interrompido o ato e aí teria liberado ela. Registrou momentos desse ato? Sim. Durante a prática do ato, ele teria supostamente gravado uma parte do sexo oral em que ela aparece. Os pais dele podem ser indiciados de alguma maneira, já que a menina pediu socorro, gritou e não fizeram nada para ajudar? Não, os pais não tiveram participação e relevância nesse crime justamente por conta das mentiras em que ele contou para esses pais para justificar a presença dela ali. Mas ela gritando, pedindo por socorro, delegado, não seria de bom senso ao menos bater na porta e saber o que estava acontecendo? Porém, daí depende de como seria a estrutura dessa residência. Daí eu não posso te dar essa informação, assim. Tá bom. E me diga uma coisa, a menina só contou aos pais 3 meses depois, porque o exame sexológico só foi feito depois desse período? Exatamente. O fato aconteceu dia 17 de maio e a vítima ela só teve coragem de contar para os pais dela. Na verdade, ela contou primeiro para o irmão e o irmão encorajou ela a contar para essa mãe, para esse pai, para que fizessem a denúncia efetivamente, para que não deixassem passar. E isso foi de fundamental importância para que o caso chegasse até o conhecimento das autoridades, para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho. Agora, esse exame sexológico, né, deve ser liberado em quanto tempo? E ele é fundamental para o amadurecimento das investigações? Ou o que o senhor tem já seria o suficiente? Pelo que eu tenho, eu já entendi ser suficiente, já concluí a investigação na data de ontem mesmo, relatei o inquérito e remeti à justiça. Porém, assim que o exame sexológico ficar pronto, né, não tem um prazo certo, depende da polícia científica, eles remetem para a gente remete para a justiça. É verdade que a menina sofre com ansiedade, transtornos dessa natureza e que também teria se aproveitado da vulnerabilidade para coagi-la a ponto de levá-la a esse ponto de intimidade? Isso, consta nos autos em que a vítima relatou que ela teria crise de ansiedade, teria pangastrite e pressão baixa. E é verdade que na escola ele costumava deixá-la distante de rapazes por ciúmes e também se colocava ali como autoridade, dizendo sobre com quem ela deveria falar, como deveria se comportar. Existe isso também nos autos? Consta em alguns prints que a gente analisou essa ideia de que ela não poderia se aproximar de outros amigos homens, de modo que sempre que ela sentava perto de um colega menino, ele a mudava de lugar e mandava uma mensagem para ela em seguida, falando: eu não quero você perto deste menino. E também nos prints tem alguma coisa dessa natureza? Qual natureza? Assim, deles se intrometeram na vida dela a ponto de dizer com quem ela deveria conversar? Sim, com certeza. Contexto de perseguição mesmo. E o que aconteceu para que ela pudesse ter a coragem de falar com o irmão? O que estava acontecendo com ela a ponto de não aguentar mais? Vítimas de abusos sexuais, elas costumam ter o seu próprio tempo, né, para fazer o momento da denúncia. Tem aquelas que já vão imediatamente procurar as autoridades, que é o recomendável, que procure as autoridades assim após o fato, mas tem aquelas que sofrem um trauma psicológico tão grande que elas precisam do tempo delas para processar aquela informação, entender que aquilo ali foi um episódio violador de direitos, para que então ela possa ter essa coragem. É uma coisa muito íntima de cada pessoa. Eu não sei se o senhor pode falar isso, mas em
depoimento, ela disse se foi a primeira experiência com um ato sexual? Eu não posso revelar esse fato porque é um dado sigiloso da escuta. E depois de 3 meses ter feito o exame sexológico, ainda é válido? Nós queremos entender, né? Ainda é válido ou somente se fosse feito em pouco tempo, de maneira recente, teria mais consistência? O exame sexológico por si só, ele não pode ser utilizado exclusivamente, mas sim dentro de um contexto de outras diligências de polícia judiciária. Então, o laudo pode sim ajudar a gente a desvendar algumas circunstâncias do caso. E sim, ele pode ser feito tempos depois também. Nós sabemos, né, Renê, vou pedir que o delegado permaneça aqui, porque é um assunto muito delicado e polêmico também. Quem sabe tem alguma adolescente nos assistindo nesse momento que esteja passando por intimidação, sendo coagida por um homem adulto e talvez até tenha sido vítima, mas não tem coragem de denunciar, de falar. Vocês estão aqui ouvindo, né, o delegado que é diretor da DEACA. Existe toda uma estrutura aqui responsável, preparada para dar o acolhimento necessário, as orientações devidas, e a justiça está a seu favor. Então, eu queria que o delegado aqui utilizasse esse espaço do Balanço Geral, porque a nossa audiência, felizmente, é muito expressiva, para o senhor encorajar essas meninas que estão sendo aí vítimas de crimes dessa natureza, para que pudessem tomar a coragem de falar para um familiar, ou até mesmo vir até diretamente à DEACA, porque aqui ninguém vai julgar, né? Vocês estão aqui para acolher e para ajudar. Exatamente. O nosso princípio primordial é de que a culpa nunca é da vítima. Então você, menina, você, mulher, que sofreu qualquer tipo de abuso, seja ele sexual, psicológico, e que esteja sofrendo esse abuso, procure ajuda, procure as autoridades, conte para os seus pais, porque o que você não pode achar é que determinadas pessoas têm poder sobre vocês. Então, temos algumas relações especiais. Aluna, professor, párocos, padres, sobre pessoas que são da igreja, até mesmo pais sobre filhas, padrastos, avós. Essa relação hierárquica de poder que a gente fala é o que dá poder para esses agressores, eles acharem que vão ficar impunes, sendo que eles não vão. A Polícia Civil, a partir do momento que recebe essa denúncia, ela toma todas as providências necessárias. Somos diligentes e a gente consegue prender esses agressores em parceria com todo o sistema de justiça. Recado que também serve para os meninos também, caso estejam sendo vítimas dessa natureza de crime. Muito obrigada, João Castanho, diretor da DEACA, sempre muito solícito com a imprensa, sempre aqui dando esclarecimentos úteis, necessários, nos atualizando, né, sobre assuntos que repercutem. E, infelizmente, esse é o caso. E esse professor de 26 anos, né, 25 anos, permanece preso à disposição da Justiça até a conclusão do inquérito. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Eu volto com você aí no estúdio, Renê. Muito obrigado, Daniele Monteiro. É o Ciro que deve estar com a Daniele Monteiro, trazendo aí as informações também ao delegado João Castanho. É impressionante, né? Como as pessoas não têm mais respeito para com o ser humano, né? É um negócio na própria casa. Ai, meu Deus, eu não quero nem comentar, porque eu já tenho aqui um pensamento formado, que é a castração química. E doa a quem doer.